Nós colocamos, meu Deus, nessa hora, agradecemos, Senhor. Pai querido, vamos nesse momento dar o início e estudo da tua palavra, Deus. Pedimos que abra o seu entendimento de cada um aqui, Senhor, a tua palavra venha de encontro aos nossos corações, Pai. Em nome de Jesus, e ajuda-nos, Senhor Deus, a se capacitar, Senhor, cada vez mais, Senhor, nele, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Toma nesse momento a direção desse trabalho, meu Deus, que eu tenho designado, Deus, para a tua igreja. No nome de Jesus, põe a tua mão de graça e de poder, Senhor. Nós nos abençoamos, Pai. Dando a entender, Senhor, qual é a tua vontade para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amados, nós estamos aqui no livro de Josué. E nós já falamos do comecinho de Josué, a edificação dos memoriais, a expulsão de alguns inimigos, e a gente vai estar falando agora, a partir do capítulo 13 ao 24, nós não vamos ler, quero que os irmãos leiam depois, mas ele vai estar descrevendo daqui para frente um pouco sobre a ocupação da terra, depois que Josué avisou que ele ia ser em Canaã. Então vai falando das heranças atribuídas, distribuídas por Moisés. Aliás, Moisés tinha designado. Vamos lá. Primeiro, não é preciso muita imaginação para ver que a divisão da terra entre as 9 tribos e meia dos levitas não foi tarefa fácil. Por que 9 tribos e meia? Os irmãos acho que lembram que Rúben, Manassés, Rúben, Gad e meia tribo de Manassés ficaram com herança do lado de cada Jordão, né? Por quê? Porque eles tinham muito gado, eles precisavam muito pasto, né? Então eles pediram para Moisés, e Moisés concordou, desde que eles ajudassem as outras tribos na conquista das terras atravessando o Jordão. Né? E as 9 tribos e meia, como é que foi distribuído essas terras? Foram lançados sortes. Como assim? É como se vamos sortear. Por quê? Para não ser aquele negócio, né? Deus está no controle, então Deus permitiu que a terra, vamos dizer assim, distribuída de uma maneira justa, né? Não teve esse negócio, não, eu gostei mais disso aqui, eu gostei mais disso, não, essa terra que eu acho que é melhor, não. Então foi lançado sortes para que cada tribo, né, a terra que ela pegasse ali na distribuição, seria a terra que ela teria que conquistar. Tá? E nós sabemos que Deus estava no controle disso daí. E para que isso? Para que seja imparcial, não seja algo assim que, entre aspas, um se acha prejudicado, outro se acha privilegiado. Né? E até eu gostaria de fazer uma comparação disso daqui com os dons espirituais que Deus concede à igreja. Deus concede isso soberanamente. Né? A gente às vezes pode até querer escolher, mas na realidade a gente às vezes não tem o dom que a gente gostaria, a gente tem o dom que Deus sabe que a gente precisa. Né? Às vezes a pessoa quer, sei lá, é engraçado, às vezes a pessoa se converte e todo mundo quer cantar, nada contra, é bom, mas significa que todo mundo vai ter dom nessa área, né? Vai ter um chamado específico. Às vezes a pessoa tem dom em outras áreas, às vezes a pessoa tem dom para evangelizar, tem dom para ensinar para criança, tem dom. Os dons são diversos. Às vezes nós valorizamos alguns dons em detrimento de outros, mas todos eles são importantes. Todos eles têm sua importância. E Deus também distribui soberanamente. Então também, nessa distribuição das terras, foi feito dessa maneira para que houvesse imparcialidade. Para que ninguém... acho que você é amigo de Josué. Acho que você deu um leiro lá na orelha dele e ele... Né? Não, então eles lançaram a sorte que caiu para cada tribo foi a terra que eles receberam em herança. Né? Bom, então nós temos aqui outra coisa, um terceiro princípio. Devemos assinalar bem o princípio que regiu a ocupação da terra por Israel, porque o mesmo princípio opera quando nos apropriamos da herança em Cristo. Ele é percebido quando juntamos 2 versículos aparentemente contraditórios, né? No livro de Josué. No capítulo 11, versículo 23, está assim: assim tomou Josué toda essa terra, segundo tudo que o Senhor tinha dito a Moisés. Só que lá na frente, no versículo 1 do capítulo 13, é dito assim: ainda muitíssima terra ficou para se possuir. Então, elas parecem que estão em contradição, mas na realidade elas não são, elas são complementares. Como assim? Eles receberam por herança aquela terra. Uma coisa, aquela terra foi dada a eles por Deus. Uma coisa eles têm ela por herança. E realmente eles se apropriaram
de uma parte, até uma boa parte da terra, toda ela eles receberam como herança, mas eles não possuíram toda ela, por quê? Porque dependia deles tomarem posse daquilo lá. A ideia é o seguinte, é a mesma coisa nós em Cristo. Nós recebemos a Cristo, então tem aquilo que Deus tem para nós, na nossa vida. Promessas, dons, tudo mais que nós temos em Cristo. Né? A nossa herança em Cristo. Não significa que nós estamos vivendo tudo aquilo que Deus tem para nós e que nós podemos viver. Isso aí vai depender de uma busca, de uma entrega, de realmente, né? É lógico, quanto mais a pessoa se dá para Deus, quanto mais a pessoa permite, quanto mais ela busca, mais ela vai poder se apropriar daquilo que Deus tem para a vida dela. Quando eu falo se apropriar, não é que esse pessoal não vou tomar posse, não sei o que o pessoal vai declarar. Não. Daquilo que Deus tem, praticamente, para a nossa vida. Tá? É que se a gente pudesse pensar, nossa herança em Cristo é tudo aquilo que Jesus ele representa em potencial para nós. Tudo aquilo que Cristo pode ser na nossa vida. Essa é a nossa herança. Posse é aquilo que eu desfruto, daquilo que eu tenho em Cristo, e que não necessariamente significa que eu estou desfrutando de tudo aquilo que Deus tem. Não necessariamente. De repente Deus ele tem mais que uma pessoa, mas ela não é usada e nem possui tudo aquilo que Deus tem, seja dom, seja... Por quê? Porque ela não se dispõe, que é o que aconteceu com o povo de Israel. Por que eles não se apropriaram de toda a herança? Porque, conforme eles foram se estabelecendo, eles foram meio que esfriando nas conquistas, né? Aí pararam de conquistar a terra, foram, né? Cada um viver lá a sua vida, plantar, cuidar dos animais, e aí muita terra que pertencia, foi dada a eles, eles não possuíam. Espiritualmente, é meio parecido, né? Às vezes a gente poderia estar, vamos dizer assim, como alguns falam, a pessoa poderia estar lá na frente, na sua vida com Deus. O espiritual está lá atrás. Não porque Deus não tem algo para ela, mas porque ela não se apropria. Ela não se esforça, ela não busca. Então, dá um exemplo. A gente está aqui estudando, né? Muita gente às vezes não valoriza a questão de estudar. Acho que não é importante, não precisa. Mas quanto mais você conhece a Bíblia, quanto mais você conhece de Deus, quanto mais você conhece aquilo que Deus tem para você, mais consciente você está do que Deus pode fazer e de que você precisa buscar, mais você vai crescer. Lembro que o professor nosso falava assim, serve melhor quem se prepara melhor. Você fala. Tudo que você se prepara melhor, você vai fazer melhor. Aquilo da aula de teclado, né? Teclado, né? Eu tenho certeza que aquele que se dedica mais, que treina mais, tem um desempenho acima daquele que se dedica menos. Às vezes a pessoa tem o mesmo potencial. Ou às vezes até uma pessoa tem até um potencial, né, uma facilidade, mas a outra se dedica mais. Então, quanto mais a pessoa se dedica, lógico, ela vai desenvolver um potencial maior. Espiritualmente, não é diferente. Né? Bom, nós temos ali a partir. Então, ali do capítulo 13, aí eu não vou ler tudo, porque vai estar falando sobre Josué, a herança de Caleb. Caleb chega lá para Josué e fala assim: olha, eu tenho a mesma força que eu tinha lá atrás. Moisés falou que ia me dar isso aí, eu quero, e aí, então Josué falou: você pode possuir. Ele foi lá e possuiu a terra. Depois fala sobre as heranças das 9 tribos de Levi, a herança de Judá. Caleb conquista Hebron. Né? Imaginou, ele tinha 85 anos e ele foi lá e tentou os inimigos lá e conquistou a cidade de Judá. Depois do capítulo 16 vai falar da herança de Efraim, da tribo de Efraim, a herança da meia tribo de Manassés, metade da tribo de Manassés passou o Jordão. Depois o resto da terra dividido em 7 partes com as demais tribos. Tem a herança de Benjamim, a cidade de Benjamim, a herança de Simeão. Isso vai descrevendo essa terra que foi dada, a localização geográfica, e cada um recebeu. Provavelmente algumas bíblias têm, né? Eu estou sem mapas aqui, mas nesse livrinho aqui tem mais ou menos uma ideia de como ficou mais ou menos dividido. Tem algumas bíblias que tem os mapas no final. Né? E está lá mais ou menos como ficou dividido. Essa divisão aqui, eles fazem baseado no que está descrito, essa linha demarcatória. Não significa que é literalmente, mas mais ou menos de acordo com a descrição que é feita no texto bíblico. Então, nesses textos aqui vão falando como que foi dividido, dando mais ou menos uma descrição geográfica também. Né? Depois fala da herança de Dan, a herança de Josué, de Naphtali, de Asser. E aí, no capítulo 20, vai falar sobre as cidades de refúgio. Então, do 13 até o 19,
vai estar falando, ó, cada tribo recebeu essa porção de terra. Ele vai descrevendo ali esses detalhes. No capítulo 20, vai estar falando sobre as cidades de refúgio. Se vocês estão vendo ali em Números 35, Deus tinha estabelecido algumas cidades, quando eles conquistassem a terra, cidades de refúgio. E isso é interessante, você vê como é que Deus ele é sábio. Quando ele estabeleceu 6 cidades de refúgio. Olha só, Gênesis, Números 35, diz assim: disse mais o Senhor, versículo 9. Paulo, filho de Israel, diz: quando passares o Jordão para a terra de Canaã, escolhei para vós outros cidades que vos sirvam de refúgio, para que nelas se acolha o homicida que matar alguém voluntariamente. Essas cidades serão para refúgio do vingador do sangue, para que o homicida não morra antes de ser apresentado perante a congregação para julgamento. As cidades que der serão 6, de refúgio para vós outros. 3 cidades darei deste lado do Jordão, e 3 darei na terra de Canaã. Cidades de refúgio serão de refúgio essas 6 cidades para os filhos de Israel. E para estrangeiro, e para que se hospedar no meio deles, para que nelas se acolha aquele que matar alguém involuntariamente. Então o que acontece? Não é para aquela pessoa que é um criminoso, é aquela pessoa que ela não teve a intenção, mas um acidente, ela de repente cometeu um homicídio, mas não foi algo voluntário. Então essa pessoa fugia para essa cidade, onde ali os líderes da cidade não iam entregar ela, né, porque vai querer vingar, né, a morte, por quê? Porque ele vai ser julgado. Depois, se realmente ficar comprovado que não foi intencional, ele ficaria ali naquela cidade protegido. Aqui é interessante que, se não houvesse isso, talvez muita gente sincera, verdadeira, poderia ter morrido. Existe uma diferença, e ele fala uma coisa interessante aqui, entre pecado e erro. Tudo erro é pecado? Não necessariamente. Aí ele faz até uma comparação interessante, né? A menina que colocou o sapato da mãe no forno para esquentar num dia frio, ela cometeu um erro, mas não pecado. Foi uma atitude pecaminosa de vou estragar o sapato da minha mãe. Não foi essa a intenção. Né? Então, é diferente. Uma coisa são erros, nós cometemos. Pecado é aquilo que vai contra Deus. A pessoa está fazendo com maldade, ou está conscientemente algo que vai contra o caráter de Deus. Isso é pecado. Entendeu? Erro, no caso aqui, ele está fazendo uma distinção entre erro. O erro não necessariamente é pecado. Por quê? Porque não houve a intenção de fazer aquilo. Então, é a mesma coisa. Por exemplo, um homicídio, existe um homicídio intencional e não intencional. Imagina, você estava trabalhando, aí você derrubou uma peça no camarada. Você não teve intenção de matar ele. Você não saiu nada. Hoje, chegando no serviço lá, vou jogar de pau em cima de alguém. Você não faz isso. Mas o que acontece? Acidente. Então não foi algo intencional, não foi que a pessoa fez porque tinha intenção. Então Deus também, olha aqui, a sabedoria de Deus, Deus pensa em tudo, né? Todas as coisas, né? Era uma maneira também de proteger aquela pessoa que cometeu um erro, mas não intencional. Agora é lógico, se o caso provado foi intencional, meu filho, aí não tinha jeito. Tá? Então também ficou estabelecido essas cidades, 6 do lado de cá do Jordão, 6 do lado de lá. Tá? Também o altar do testemunho, ou umas versões escritas altar com o nome de Ed, né? O Ed, né? Esse daqui foi o seguinte: as tribos que ficaram do lado de cá do Jordão, eles construíram esse altar como símbolo, né? Só que isso deu um problema, por quê? Porque as outras tribos que passaram o Jordão falaram assim: esse povo, o que é esse negócio? Porque ficou proibido de se sacrificar qualquer coisa a não ser no altar, no local, perante o Senhor e tudo mais. Então eles acharam que eles estavam, talvez, se apostatando, ou, né, já se afastando do Senhor, porque fazendo um negócio que não era para fazer. Só que eles não estavam construindo aquele altar, no sentido de estar se apostatando, sacrificando, como era feito ali no altar do local. Não era essa a intenção. Era mais um altar simbólico, né, para simbolizar que eles faziam parte do mesmo povo, apesar de estar do lado de cá do Jordão. Né? É interessante que o autor até coloca que, na realidade, se eles obedecessem certinho, né, a gente sabe que nem sempre isso aconteceu de 3 vezes ao ano, presta atenção, 3 vezes ao ano, eles tinham que ir até ali, no caso o tabernáculo,
né, em obediência ao Senhor. Quem não fizesse isso, se não tivesse uma razão, né, era eliminado por quê? Porque era a mesma coisa que você desprezar, você está claramente obedecendo ao Senhor. Então, não é por isso que ele fez os humanos, né? Que eles tinham que realmente se apresentar ali, na onde estava o tabernáculo, para adorar ao Senhor. Né? Em Siló, no caso ainda é em Siló, né? Depois que foi transferido ali para Jerusalém. A verdadeira unidade não é exterior, mas interior. Ela não é obtida nem sequer preservada por memoriais externos. Ele está dizendo o seguinte, aquilo era um memorial, mas na realidade, o que ia manter a unidade do povo não era aquele símbolo. Né? É a mesma coisa, o que mantém a unidade na igreja não é coisas exteriores, é uma unidade que é interior, é de coração. Eu lembro de um pastor, achei muito legal, ele falando assim que ele trabalha com outros pastores no Brasil e tudo mais, para ter uma equipe, né? E tem pessoas que estão com ele que têm capacidade de estar desenvolvendo um ministério próprio, uma igreja própria e tudo mais, está com ele e nunca houve um problema de divisão, porque ele falou assim, porque antes de nós sermos simples colegas de ministério, nós somos irmãos, nós somos amigos, nós temos uma unidade, uma consideração, onde nós não deixamos entrar espaço para isso. E isso é importante. Né? Então a unidade é algo que é interior. Né? Às vezes a pessoa fala assim, não, eu estou contigo, né? Aí depois não demora muito, vai embora. Não estou mais contigo, estou com outra. Né? É meio complicado esse tipo de. Né? Porque tem problema, está a fim de lidar com problema. E na realidade nós temos que lidar com problemas. Isso é natural, faz parte da vida. Né? A única unidade verdadeira é de uma vida comum interior, uma experiência espiritual comum, uma lealdade comum de coração. É por isso que, por exemplo, existe tanta dificuldade, amado, de haver unidade no meio cristão. A unidade ela acontece em Cristo. É impossível haver uma unidade em questão doutrinária, aliás, em doutrinas e doutrinas, tem aquelas que são essenciais, essas a gente não negocia. Tem aquelas que são secundárias. Não é que elas não são importantes, né? Mas são secundárias. Um exemplo de doutrinas que são fundamentais. Jesus Cristo é Deus. Isso não se discute. Não importa qual seja a denominação. Pai, Filho e Espírito Santo. Isso não se discute. Salvação só em Jesus Cristo. Isso não se discute. Isso é essencial. Outras doutrinas que, entre aspas, são importantes, mas não são essenciais. Você vai discutir com uma pessoa lá, com, sei lá, um irmão numa igreja mais histórica, né? Ele crê que o batismo do Espírito Santo não tem que falar em, o outro crê que tem que falar. Isso não é essencial. Isso é periférico. Não é que não é importante, mas não é essencial para a salvação. Entendeu? Isso aí são doutrinas que alguns têm uma visão diferente. Entendeu? Mas isso não é essencial. Agora, tem aquilo que é essencial. Não dá para mexer. Tem aquilo que é periférico. Tá? Então a gente tem que saber fazer a distinção. Agora, por isso que não é possível uma unidade denominacional. Porque você pega uma igreja, por exemplo, que ela batiza por aspersão, por exemplo. É uma igreja que batiza por imersão. Nós batizamos por imersão. Tem igreja que batiza, o evangelho batiza por aspersão. Cada um tem a sua razão, vai dar os seus argumentos. Não é muito necessário, mas você não vai precisar ter unidade denominacional. Mas nós temos que ter unidade em Cristo. Isso sim. Qual a diferença? Aspersão e imersão? Eu, particularmente, creio que o batismo é por imersão. No caso, eles têm lá os seus argumentos, história e tudo mais, para fazer dessa maneira, é que o batismo em si, ele não salva. Se o batismo fosse essencial para a salvação, esse seria um problema, mas ele não salva. Por exemplo, não é, a pessoa vai batizar lá para o céu. Se ela se converteu, vai. Se não se converteu, não vai. O cara se converteu, mas não deu tempo de batizar, não vai para o céu. Se se converteu, ele vai. Então, o batismo, ele tem a sua importância. Então, por exemplo, eu não faria por aspersão por causa das minhas convicções. Né? E outros vão achar que pode fazer, até o entendimento do nosso batismo. Alguns vão entender o batismo, nós entendemos assim como uma morte para a velha vida e nascer com nova vida. Você pegar, por exemplo, algumas denominações tradicionais que batizam crianças, você assusta, porque a gente associa isso ao catolicismo, né? Mas eles não entendem da mesma maneira, eles entendem batismo no mesmo sentido da circuncisão. Eles entendem que
O batismo, você vê, entendimentos diferentes, eles entendem que tem o mesmo sentido da circuncisão do menino hebreu, né? Então, era para dizer que aquela criança é filho de alguém que faz parte do povo de Deus e que futuramente o pai vai ter, aí por isso que eles têm, algumas denominações têm aquele que chama de confirmação. Então, o pai vai criar essa criança. O que nós fazemos, nós apresentamos. O que nós apresentamos algumas denominações, batizam. E depois, lá na frente, é confirmado, né? Esse batismo que é a criança realmente, ela recebe, eles falam que é confirmação, né? Que vai estar caminhando, né? É uma questão de entendimento, eles entendem dessa maneira. Não vai, se falar que consegue ter uma idade nisso, não. Posso fazer uma pergunta em cima dessa pergunta, pastor? Falou aqui sobre a diferença. Mas no caso assim, uma pessoa que foi batizada por aspersão. Aí ele virou igreja, se converteu nessa igreja, então essa igreja é batizada por aspersão. Aí depois, mais pra frente, ele vai ganhar em outro local. Depende da igreja. Depende da igreja. Por exemplo, se for para uma batista, para uma assembleia, a pessoa vai rebatizar. Provavelmente. E depende. Entendeu? Se a pessoa entender que o batismo é um testemunho público, dá um testemunho público, né? E ela achar que foi válido, como é que você vai fazer? Aí, depende. Se ela decidir lá e a igreja impor que, não, se você quiser congregar, você vai ter que se rebatizar, aí você está considerando que o que ela fez não foi batismo, né? Aí vai depender muito da igreja, da flexibilidade e tudo mais. No caso, como o pastor falou, a Bíblia diz que o batismo ele é algo que nós decidimos. Né? Eu me decido batizar. Né? É uma decisão profissional nossa. No caso, a igreja, colocando isso como uma doutrina da igreja, não seria algo que é contraditório. Aí tá, isso que eu estou falando. Vai do entendimento. Por exemplo, nós cremos dessa maneira, mas tem denominações que creem que tem o mesmo sentido na circuncisão. Por isso que alguns defendem, e eu não creio dessa maneira, que na época de Jesus lá, às vezes batizavam famílias inteiras. Eu já não creio dessa maneira. Tá? Mas João Batista também dizia arrepender. Sim, por isso que nós cremos dessa maneira. Agora, se você conversar com alguém que tem outra linha, ele vai pegar outros argumentos. Então, tipo assim, é um negócio que você não vai conseguir dar unidade doutrinária aqui. Entendeu? Mas o que identifica eles como pessoas que são cristãos? O fato de que a salvação é só em Jesus e as doutrinas principais. Né? Divindade de Cristo, encarnação de Cristo, todas aquelas que são principais. Porque tem aquilo que se mexer, aí já deixa de. Porque a salvação é em Cristo. Em Cristo. Né? Tem aquilo que se mexer, aí já vira seita. Por isso que eu estou falando, existe algumas doutrinas que o pessoal não bate a maneira de entender. Entendeu? Se a pessoa for muito extrema nisso daqui, ela não é só com essas que tem. Eu peguei duas que são bem diferentes. Tem outras que não são tão diferentes, mas se a pessoa for extrema, que não são tão diferentes, mas se a pessoa for para extremo, ela só vai ter comunhão com a igreja dela, da denominação dela. Ela tem que ter outras denominações. Entendeu? Então aí a gente tem que ter um bom senso. Se for heresia declarada, se for um entendimento diferente e não afetar aquilo que é essencial do Evangelho, ok. Se afetar, número que afetar e deixar afastar daquilo que é essencial da salvação, aí já não dá para ter comunhão. Entendeu? Então a gente tem que saber. Por exemplo, sei lá, o pessoal decide trazer lá, sei lá, não vou falar o nome aqui, meu filho, trazer um fulano de tal lá que eu conheço aí, que de repente o camarada ele declaradamente tem doutrinas que não são cristãs. Né? A pessoa, mas tem coisa que bate, tá, comunhão, não dá. Por que não dá? Porque se ele tem doutrinas que declaradamente não são cristãs, eu estou lá promovendo o trabalho dele, com certeza outras pessoas vão seguir aquele ensinamento e vão se afastar, na verdade. Aí já não dá para ter. Entende? Então tem que tomar cuidado aqui. Né? Então, o que vai trazer a unidade é essa transformação interior. Mesmo dentro de uma igreja, mesmo dentro de uma só. Os irmãos não têm o mesmo pensamento acerca disso. Ter unidade não significa pensar igual em tudo, gostar de todos da mesma coisa. Tipo assim,
Não é porque o irmão gosta do azul, eu não gosto do azul, eu gosto do, sei lá, do amarelo, que a gente pode ter. Isso aí são coisas que não afetam. Então a pessoa tem que saber separar. Né? Agora, aquilo que afeta, aí não, é outra coisa. Mas tem coisas que são diferentes, as pessoas são diferentes. Nós temos que ter unidade naquilo que é importante. A unidade está em Cristo. De doutrina, né? Depende de doutrina. Sim. Não, a doutrina, quando a gente fala de doutrina bíblica, aquilo que é essencial, e aí não tem como, não, a gente tem unidade, mas só tem um Cristo. Não, peraí. Aí não dá para ter unidade. Quando a gente fala unidade em Cristo e naquilo que não pode se mexer. Tem coisa que não pode mexer. Tem coisa que se mexer, você já deixa de ser bíblico, você começa a negar. A partir do momento que se nega aquilo que é essencial para a fé cristã, aí não dá para ter unidade. Se a pessoa está negando Cristo, está negando que Cristo morreu. Se a pessoa começa a dizer, por exemplo, que a Bíblia, nem tudo dela é a palavra de Deus, aí já é problema. Né? Porque se a pessoa diz, eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus, aí eu também creio que algumas partes dela é opa, como é que é? Se a pessoa crê que só algumas partes aí a gente já não dá para ver a unidade. Por quê? Porque se ela não crê que a Bíblia é a palavra de Deus, então como é que a gente vai crer? Não fica complicado, não fica? Então tem coisa que não dá. A gente até pesar, mas comunhão no sentido de unidade, tem coisa que não tem que ter uma unidade de pensamento, sim. Aquilo que é essencial. Se mexer, não dá. Vamos lá, por exemplo, eu já vi, é triste falar isso, pastores conhecidos, que eram referenciais, que hoje estão assim, falando coisas acerca da Bíblia que você fica assim, deixa cair, só negando que a Bíblia seja a palavra de Deus. Isso já é meio complicado. Né? Se a pessoa não souber separar, e tem aqueles que seguem, uma coisa que tem que tomar cuidado, que a gente chama de idolatria de livros. A pessoa admira tanto o indivíduo, que coloca o indivíduo num patamar, que ninguém pode ocupar. Que só Deus pode ocupar. E aí a pessoa sabe que o cara está errado, mas a sua admiração é tanta que ela defende até a heresia do indivíduo. Aí já é complicado. Por exemplo, tem alguns pregadores, que eu sei que conhecem muito, que eu admirava, e admiro a inteligência da pessoa, mas não concordo. Por quê? Porque se afastou. Por mais que ela seja inteligente, argumento, mas se afastou da verdade. Que negócio, é uma tristeza, que é um desperdício para o evangelho, né? Às vezes a pessoa com todo o potencial, mas não está pregando mais a verdade. Aí eu tenho que saber separar. Uma coisa é você reconhecer, não, a pessoa é inteligente, a pessoa é capaz, a pessoa poderia estar fazendo muito pelo nome dele. Outra coisa, a pessoa está afastada da verdade. A gente não pode mostrar as coisas. Né? Tem gente que não, que o camarada pode estar negando a Jesus, mas a pessoa quase que idolatra. Fica difícil estar vendo o evangelho, porque é uma testemunha para os outros. Sim. Por exemplo, dá um exemplo. A gente vai entrando nesse assunto. Está falando aqui de unidade aqui, né, desse altar. Eu vi uma pessoa que ela questionou uma prática de um certo líder conhecido no Brasil, né? Questionou assim, né? Olha, não estou falando que a pessoa não é de Deus, mas isso que ele falou, isso não está muito assim na Bíblia. Nossa, os irmãos que são crentes, todo mundo crente. Por isso que eu não posso nem de ler. Não, porque Deus vai pesar a mão, porque você é o seu Deus, né? Aí coloca aquelas palavras abreviadas, né? Você sabe que é xingamento. E é tudo crente. Aí você pergunta assim, mas isso daí é o que Jesus ensinou? Que se o teu inimigo, se você não concorda, você xinga meu irmão, manda Deus pesar a mão e vingar, isso aí é atitude de crente. Ou às vezes eu vi uma outra pessoa falando de um outro líder de líder, eu acho ridículo, né? Aí a pessoa fala assim, porque não sei o que, né? O fulano de tal, né? Não falou o nome, né? Mas deu a entender, para quem sabe, né? Aí os irmãos, tudo glória a Deus. Porque viu, falou, e a hora que ele está ganhando, glória a Deus, tudo glória a Deus. Se o irmão está caído, não é glória a Deus, é misericórdia, ajuda a levantar. E aí os irmãos glorificando por quê? Porque às vezes idolatra. Isso é pecado. Isso não é verdade. Né? Pelo contrário, se o irmão está caído, se ele pecou, se ele até falou mal, ao invés da gente desejar mal, ao contrário, tem que orar para Deus levantar, orar para Deus guardar o nosso coração, porque a nossa tendência é às vezes ficar magoadinho, né? Empurrar, qualquer coisa desse tipo.
Exatamente, entendeu? Então tem que tomar cuidado com isso daí. Aqui, quando eles vão ali, porque eles estavam preocupados, será que eles estão se afastando da verdade? Aí ficou explicado que era só um altar simbólico, para simbolizar que eles fazem parte do mesmo testemunho. Aí o que não era, não foi algo que eles tiveram intenção de fazer algo para se afastar do povo de Deus. Tá? Bom, não podemos criar a unidade santificada de Deus é uma unidade espiritual criada pelo próprio Espírito. Não tem como falar assim, não, nós vamos ser, isso aí é do Espírito Santo. Tem gente que acha que manipula Deus. Aí vai lá a pessoa, vai lá, irmão, prega, não prega. Aí vai lá a pessoa, chama para lá e fala para o irmão assim, agora irmão, você faz o fogo desse jeito. Peraí, se eu estou fazendo, então não é Deus. Eu não controlo o Espírito Santo. Não sabe como é que meu amado Deus opera soberanamente. Soberanamente. Entende? Às vezes a pessoa... Eu já vi casos de pessoas que ela recebeu Jesus, não foi nem que ela recebeu Jesus. Às vezes escutou louvor, ouviu a letra, entendeu, está falando de arrependimento, e naquele momento ela entregou a vida a Jesus. Não, isso não funciona. Tem que ir lá na frente, só se eu não chamar, não vai. Não é assim não. Pastor, a gente usa muito nos nossos dias, você ir lá na frente e aceitar Jesus lá. Mas na época de Jesus, isso é uma coisa moderna, né? Isso aí começou, se eu não me engano, com o Finney, com alguns pregadores. Mais recentemente. Cai esse no erro, por exemplo, quando o pastor já comentou sobre isso, não tem aqueles eventos muito grandes aí. Não sei quantas mil pessoas aceitaram a Jesus, só que as pessoas não têm acompanhamento depois. Já foi feita uma pesquisa que a maioria não permanece. Teve um evento que foi na Paraíba, um estádio de futebol. Fizeram aquela cruzada, daí não sei quanto, 20 mil desceu ali, tudo. Depois, pegaram tudo, depois eles de um ano foram ver, acho que tinha 10 nas igrejas, mas não foi 20 mil que aceitou? Não necessariamente. Se a pessoa não tiver um acompanhamento, ela às vezes foi ali naquele momento, mas se ela só repetir uma oração, ela não está entendendo, gente, uma conversão. Então não tem conversão. Por isso que eu acho que o Guilherme fazia isso nas cruzadas dele, de entrar em contato com as igrejas, aquelas pessoas que recebiam, serem encaminhadas para uma igreja. Eu mando essa pessoa, é que não é bebê, nasceu, ainda morre. Então não é assim. Às vezes tem coisa que. Por isso que eu falo, não necessariamente a pessoa repetir uma oração. Às vezes eu não sou muito chamado na frente, mas às vezes que eu chamei e orei, a pessoa, antes eu pergunto, eu converso com ela, você entende o que é isso? O que é esse de Jesus? O que significa? Porque senão, meu marido, você vai repetir uma oração. Ele não vai pagar isso. Se você treinar para pagar, ele repete a oração de você, mas ele não é salvo. Ele nem se converte, né? Ele repete. É lógico que a gente vai repetir porque a pessoa não sabe, mas ela vai repetir, se você entendeu, é isso mesmo, você entendeu que Jesus morreu por você? Se a pessoa falou, entendi, é isso mesmo, então aí sim, então vou orar com você. Então, você repete com ele, mas aí a pessoa tem que entender. Se ela não entender, meu irmão, ou já viu, tem apelo e apelação, né? Não, o que é que todo mundo... E aí ele fala assim, quem é da igreja aqui? Aí levanta a mão. E quem não é? Bom, se levantar a mão, vem pra frente. Agora vamos orar. Essas pessoas estão aceitando Jesus. Vi o Walsh falando que ele foi numa igreja, aí escolheu um senhor de idade e para tirar a vida dele, né? Estava decidido a tirar a vida dele. Aí o Walsh pagou o culto, ele dedicou tempo, só que ele sentou e disse mesmo, quando você aqui, enquanto você não entender o que é o evangelho, ele sentou e passou horas ali explicando o evangelho para aquele homem. E no começo ele veio porque Deus amou o mundo, de tal maneira, e eu não entendia nada. Por tantas horas que eles passaram ali explicando tudo, no final, aí o homem de repente começou a ler João 3,16, de repente ele para e olhou assim e disse, eu sou salvo. Ele entendeu aquilo ali. Realmente o evangelho entrou no coração dele, né? A fé de louveiro tem que ser explanada. Teve uma irmã que eu dei discipular, que era a ele que faz a escola. E quando eu comecei a estudar com ela, eu falei você um pouco. Ela falou assim,
Um monte de gente já falou isso para mim. Você precisa receber Jesus. Mas ninguém falou por que tem que receber Jesus. Sempre, né? Ele vem que passa aqui na rua. Você precisa ser salvo, você precisa ser salvo. O cara fala, tá, mas do quê? Ah, eu preciso ser salvo. Ah, não sei, você precisa de Jesus, tá, mas por quê? Então tem que explicar. Aí eu lembro de quando esse quadro expliquei, né? Fala dos pecadores, o homem pecou, a situação do ser humano, o que foi a obra de Cristo, por que ele veio, qual a razão. Depois que explicou, e a pessoa consegue entender. Lógico, o Espírito Santo trabalha também. O Espírito Santo trabalha muito conectado. E a pessoa, agora eu entendi. Não, eu quero. É diferente. É uma conversão consciente. A pessoa entendeu que é pecadora. Ela entendeu que Jesus morreu por ela. Aí ela vai fazer aquilo, não vai fazer por simplesmente porque por uma emoção do momento. Não, é algo que mexeu lá dentro, no espiritual, ela entendeu. Eu estou perdido sem Deus. Preciso de Deus. É diferente. É diferente. Vamos lá. A despedida de Josué. Do 23 ao 24, lemos os últimos conselhos do agora do Josué. A casa, a congregação, a igreja. A congregação ali, os filhos de Israel. E tem um versículo até interessante que Josué fala lá para o povo, né? Quando ele se despede do povo, capítulo 23, ele exorta o povo a obedecer a lei do Senhor. Então ele dá alguns conselhos. No 23,6 ele fala o quê? Para eles não se apartarem do livro. Então, alguns conselhos. Por que ele dá esses conselhos? Lembra? Eles conquistaram, mas ainda faltou muita terra para conquistar. E havia povos pagãos com práticas que Deus já tinha advertido os israelitas de que se eles se associassem, eles iam se afastar, como a gente sabe que posteriormente isso aconteceu. E uma das coisas que Josué fala, 3 cuidados, pelo menos, 3 armadilhas para Israel. Primeiro, ele não se apartar da palavra de Deus. De tudo quanto está escrito, 23,6, diz assim, esforçai-vos, pois, muito para guardares e cumprir tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dela não vos aparteis nem para a direita nem para a esquerda. Meu amor, por que ele fala esforçar? Eu vou pensar que para obedecer a palavra de Deus tem que se esforçar? Por quê? Não, você não precisa não. A gente sempre tem que voltar. A pessoa, às vezes, de repente, alguém faz algo de ruim e ela está com raiva, aí ela lê lá, né? Perdoar, assim, Deus fala, não estou bom. Aí você vai ter que fazer um esforço. Vai ter que orar, Deus, tira esse sentimento do meu coração, me ajuda a pagar o mal dele. Tem que ter esforço, por quê? Porque, a nossa carne, a Bíblia diz que a carne ela quer o que é o contrário, o espírito. Não, isso daí é quem peça a Deus, quem é crente só com o espírito. Quem dera, né? Mas não é assim. Nem sempre é assim. A crente não entra na carne. Olha, Paulo chamou a igreja de Corinto de carnal. Vocês são carnais. Paulo escreveu para a igreja de Efésios, não deis lugar ao diabo. Está falando de crente, meu irmão. Né? Então significa que nós estamos sujeitos, sim. Fazer, pois, morrer a nossa natureza pecaminosa. Por que você tem que fazer morrer? Porque ela se levanta, né? Ela quer tomar conta. E lógico, se a gente não tomar conta, não tomar cuidado, realmente a gente sai da palavra de Deus. A gente desobedece a palavra de Deus. Tá? Por isso que ele fala assim, tem um esforço. É lógico que tem coisa que, entre aspas, é mais interessante para a carne. Tá? Imagina, um dia chuvoso. Aí sua esposa lá fez, ou o marido, né, sei lá, fez um chocolate quente, aí tem um frio, uma pipoca. E aí, sexta-feira, e tem o estudo bíblico. Com uma tentação, né? Uma tentação. O que acontece? Porque é lógico, a nossa carne, é lógico que aquilo que agrada ela aqui, né? Se a gente não se esforçar, a gente... Eu só dei um exemplo, então não posso fazer isso, tá? Se quiser a pipoca, um chocolate, me chama pra fazer. Você no dia de culto, né? Ou é aqui tá
Ó, não foi nada planejado. Vamos lá. Então, o primeiro conselho que ele dá, para que eles não se apartassem da palavra de Deus. Então a gente tem que, meu amado, se apegar à palavra de Deus. Por exemplo, você fala, ninguém está acima da palavra. Nem o líder, nem o pastor. Não está. O segundo, eles precisavam se separar das nações de Canaã. 23:7. Ele diz assim, ó, para que não vos mistureis com essas nações que estão entre vós. Não façais menção dos nomes dos seus deuses, nem por eles façais jurais, nem sirvais, nem os adoreis. Ele está falando que, na realidade, eles não devem se associar àqueles que estão adorando outros deuses. Por quê? Porque eles estão acabando adorando a outros deuses. É que nem um cristão, meu irmão, não é que você vai se doar do mundo, porque senão não tem como, né? Tem que sair do mundo, né? Mas tem aquele que na igreja é crente, e no meio do descrente ele é descrente. E aí é complicado. Não tem diferença. Tá? Não, só tá falando palavrão para não sair com Jesus. Como? É o linguajar deles, sabe? Você não é o linguajar deles. Você não precisa, entre aspas, então, se eu for alcançar um cara que ele é drogado, eu estou drogando também. Que isso? Você não precisa fazer isso para alcançar um indivíduo, precisa? Não, justamente isso. Você agora é mais difícil? Nossa, pessoa, meu camarada que vai evangelizar em determinado lugar, o cara estava no mundão, vivendo as batatas, aí se converte, aí começa a entrar na vida, aí vai evangelizar lá. Onde ele gosta de estar até é complicado. Né? Não é ideal, né? Mas tem que ver os motivos, se realmente é por isso. Né? Vamos lá. E também ele fala sobre que eles deveriam ter um apego, um grande apego ao Senhor, um amor real e fervoroso. Então, 3 coisas o Judá fala. Fala que eles devem se apegar à palavra, que eles devem tomar cuidado para não se misturar com as práticas dos povos que adoram outros deuses e tudo mais, e que eles devem ter um amor muito grande por Deus. De todo o coração. Com fervor. Ele diz assim, mas ao Senhor vosso Deus vos apegarei como fizeste até o dia de hoje. Pois o Senhor expulsou de diante de vós grandes e fortes nação, então a vós outros ninguém precisa existir até o dia de hoje. Ele está falando que Deus fez e eles têm que se apegar ao Senhor. Na realidade, se a pessoa não estiver apegada a Deus, meu irmão, é muito fácil ela se afastar. Por isso que depois ele relembra, José relembra, olha, escolhi hoje a quem vocês querem servir. Aos deuses que serviram nossos pais, além do Eufrates, no Egito, aos deuses que servem os povos, aqui onde nós estamos, ou ao Senhor. Né? Tipo assim, não sei quem que vocês vão escolher servir. E aí nós temos um texto bem bonito que o José fala, né? Eu e a minha casa, porém, serviremos ao Senhor. Então, assim, olha, gente, se vocês não quiserem servir a Deus, é problema de vocês. Mas eu vou servir ao Senhor e a minha família. Nós vamos servir ao Senhor. É uma escolha. Quando ele fala escolher, porque eles tinham que escolher o que eles queriam, o que eles iam fazer. Né? Ainda mais estando ali rodeados de povos que serviam a outros deuses com práticas terríveis, de idolatria e tudo mais. Então, imagina, hoje não é diferente. Nós estamos em Canaã, nós vivemos no mundo, meu amado. Você já parou? Alguém já parou para analisar como é que está a caminho do mundo? Para analisar? Antigamente, hoje, entre aspas, o que era errado hoje, você fala para você que é certo, né? Porque é século XXI, não sei o quê. Ué, quantas coisas que era impensável. Olha, não tem não, quando eu tinha lá uns... não faz muito tempo. Eu tinha lá uns 15 anos. E hoje, né, você olha, imagina, coisas que eu pensava que a gente, né, chocava, hoje não choca mais. Coisas que a sociedade não aceitava não muito tempo atrás, hoje se aceita, e quem não concorda ainda é os que estão errados. Vamos pensar que nós estamos vivendo hoje não é tão simples. E se a pessoa não seguir esses conselhos de Josué, se pegar a palavra de Deus, de procurar não permitir que isso venha fazer parte, a gente começa a andar
segundo o curso desse mundo. Na verdade, está vendo uma Babilônia mundial. Olha, eu comentei isso uma vez na igreja, vou comentar de novo aqui. Quando um repórter de uma revista secular falando que o número de evangélicos no Brasil está crescendo em alguns estilos, que vai chegar a 40%, talvez até 50%. Aí todo mundo, mas assim não vai ter uma mudança significativa na sociedade, porque os evangélicos estão aprendendo a se contextualizar com a sociedade, ou seja, né, se conformar com esse mundo. Não falou isso, mas é o que. Então, que conversão é essa? Que número de evangélicos que a sociedade aumenta o número de cristãos, chega a metade, mas a sociedade continua a mesma coisa? Não muda os valores, não há influência, não há melhoria. Mas se aumenta o número de cristãos, de verdade, tem que mudar. Então, o que é? Nominalismo. A pessoa está seguindo uma religião, não está se convertendo. É diferente. Por isso que eu já não me impressiono muito com números. Eu acho que o que conta é se a transformação de vida. A pessoa se converteu, ela pensa diferente do que quando ela passou. Ela age diferente. Ela tem os mesmos valores que ela tinha antes, ou ela tem valores diferentes? Mudou? Sua maneira de ver, de enxergar, de agir? Não muito. Ela precisa se converter. Verdade. Não se converter a uma religião. Não se converter ao protestantismo. Se converter a Jesus Cristo. Né? Meu amado, nem todo evangélico protestante é crente de verdade. Não é que ele só vai na igreja para crente. Oi. Dá para pensar? Nosso pastor costuma dizer que, fala de culto mesmo, a religião, ele fala que ele não gosta de religião. Eu não gosto de religião, porque a religião, a tendência é destruir. Pessoas morrem, né, por causa da religião. O cristianismo, como é um estilo de vida, ele gera vida. Né? Eu prefiro o cristianismo do que uma religião. Sim. Bom, aí a gente só tem aqui no finalzinho alguma coisa falando sobre o nome de Josué, que significa Jeová a salvação, já tinha comentado, né? E transliterado ali para o grego fica Jesus, né? Jesus seria a forma grega do nome Josué, né? No caso, aramaico, né? O termo em grego é isso, né? O aramaico é Yeshua, né? Ele era da tribo de Efraim. Aqui ele está falando que talvez ele tivesse aí, talvez ele tinha um pouco menos de 40 quando estava lá com Moisés. Não dá para saber o certo. Ele devia ter talvez ali entre 70 e 80 anos, né? Não dá para ter certeza porque o texto não fala o nome dele. Ele morreu com 110 anos. Ok. A gente vai entrar no livro de Juízes. Tá? Bom, os irmãos vão ter que ler Juízes, tá? Todo mundo leu Josué? Tem. Amém. Tem que ler. Quem não leu, vai ler. Aproveita quando a gente vai fazendo os livros, você vai ler todos os livros da Bíblia. Tá? Aqui em Juízes, amado, o Juízes é um período que se passa logo depois desse período de Josué. Né? Pouco tempo depois começa o período dos juízes ali em Israel. Evidentemente, o livro dos juízes teve seu nome ao próprio conteúdo. Por quê? Porque foram várias pessoas que... Os juízes, na realidade, não eram líderes. Eles tinham a função de liderar o povo e também de julgar certas questões. Era como se fosse uma autoridade civil. Tá? Por isso que eles deram esse nome ao livro dos juízes. Eles não eram perfeitos. Aliás, teve alguns juízes que tiveram seus problemas. E eu acho interessante isso porque isso mostra, né, que realmente Deus usa pessoas que não são perfeitas, né? Não tem esperança para nós. Vamos lá. Né? O período é mais ou menos em torno de 350 anos, arredondando 400. Esse período é conhecido também como período teocrático. Por quê? Porque não havia um rei. Havia pessoas que Deus levantava para estar liderando, mas quem estava realmente conduzindo o povo era para estar, que o povo nem sempre se colocou debaixo dessa condição, era Deus. O título é devido aos líderes que foram levantados de tempos em tempos, quando havia necessidade até chegar ao período de Saul. Então o período de Juízes vai ali desde o final, ali, quando Josué morre, depois
fica ainda alguns líderes, aí depois se levanta algum juiz, até o reinado, o começo, né, do reinado do rei Saul. Tá? Bom, qual era a função desses líderes? Primeiro, livrar o povo dos seus opressores, na função de líder militar. Então, o juiz muitas vezes era levantado como líderes militares. Por quê? Porque no livro de juiz a gente vê um ciclo acontecendo. O que acontece? Quando você lê o ensino do livro de juiz, você vai ver que ele começa falando que depois da morte de Josué, se levantou uma geração, né? E dos líderes, né, que acompanharam Josué, os anciãos, mas se levantou uma geração que não conhecia o Senhor, foram se afastando. Aí Deus permitiu que outros povos oprimissem a Israel. Aí Israel estava lá oprimido e Deus ficava com, né, tinha misericórdia deles. Aí levantava alguém para resolver a situação deles. Aí o pessoal, quando estava vivo o juiz, o pessoal começava a servir a Deus, morreu o juiz, só voltava para de novo, para idolatria. Aí de novo, isso fica um negócio possível. Né? Por isso que Deus foi levantando juiz, também para resolver disputas judiciais. É um líder civil. Né? Às vezes há uma necessidade, ele levava sair lá para aquela autoridade para ele julgar. Assim, né? O período, os períodos podem ser, interessante, isso aqui é arredondado, tá? Esse período. Por quê? Porque é um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas ele arredondou para facilitar a compreensão. Então a história de Israel, até o exílio, ela pode ser dividida em períodos de 400 anos, mais ou menos, tá? Então, do nascimento de Abraão até a morte de José, que foi um período familiar ou patriarcal, né? Foi cerca de 400 anos, durou esse período. Né? Teve lá o nascimento de Abraão teve Isaac, Jacó teve os 12 filhos, aí teve José, até a morte de José, 400 anos. Da morte de José até o êxodo do Egito, que foi o período tribal, onde as tribos desceram ali para o Egito, e ali elas se multiplicaram, em torno também de mais ou menos 400 anos. Um pouquinho mais, um pouquinho menos. Do período do êxodo, depois que eles saíram do Egito, até o primeiro rei de Israel, foi o período teocrático, cerca de 400 anos também, que foi o período que engloba também o período dos juízes, né? E depois, quando é levantada a monarquia, né? Começa com Saul, depois, anteriormente, Davi, até o exílio com Zedequias, né? Quando a tribo de Judá foi levada, porque lembra que a tribo de Israel, as 10 tribos do norte, elas foram levadas 100 anos antes para o exílio assírio. E aí praticamente se perderam, né? Só aqueles que migraram para ajudar das 10 tribos aqui sobreviveram, né? Os outros se misturaram, miscigenaram, deram origem aos samaritanos e tudo mais. Das duas tribos, no caso do Benjamim e Judá, né? Que ficou, eles ainda permaneceram a monarquia por mais de 100 anos e depois foram levados para o cativeiro babilônico, na época do rei Zedequias. Tá? Mais ou menos 400 anos durou, então, a monarquia em Israel, de Saul até o rei Zedequias. Tá? O período do juízo é esse terceiro período aqui, de mais ou menos 400 anos. Era um período onde era para eles estarem debaixo da autoridade direta de Deus. Tá? Então imagina, né? Eles poderiam, né, ter ido muito além do que foram, mas fracassaram, na verdade eles não seguiram os conselhos de Josué. Aí a gente pega algo pra gente aqui interessante. Ó. Josué tinha dado os conselhos, ele já não dava mais para conduzir o povo. Ele falou, gente, não se aparte da palavra, não se misture com esses povos, né? E se apegue a Deus. Depois Josué morreu, ficou com os anciãos, e depois se levantou uma geração que não conhecia Deus. De alguma maneira, foi deixado de passar esse ensinamento. Por isso que eu acho bonito assim, que tem um chamado somente para ensinar crianças. Não é importantíssimo você passar para criança. Somente, né? Quantos filhos de cristãos que hoje não são cristãos? Não afastados. Às vezes o pai e a mãe estão, entre aspas, desenvolvidos com a igreja, mas os filhos não estão envolvidos com Deus. Outra coisa que eu me engano também, não é porque uma criança está envolvida, ou um jovem está envolvido com as atividades da igreja, que ele está entendendo. Ele está envolvido com a atividade que está tudo, mas ele está envolvido com Deus.
tem que ser levado no relacionamento com Deus. Tem que ser passado princípios, valores. Isso é um trabalho que é feito em casa. A igreja complementa, vamos dizer assim, né? Então isso é importante. Aqui é dito que se levantou ali no começo do livro de Juízes uma geração que não conhecia Deus. Se os nossos filhos não conhecem, eles vão ter as escolhas deles. Espero que eles escolham bem, escolham o Senhor. Mas quem é que vai conduzir eles até de poder tomar essa decisão? Somos nós. Então, de alguma maneira, houve uma falha aí no passar isso para a próxima geração. Lembra que Paulo ele fala uma coisa interessante para Timóteo? Ele fala para Timóteo ele passar, né, a homens fiéis, né, que também tem a capacidade de ensinar a outros aquilo que ele recebeu do Evangelho. Passe a homens fiéis, também tem a capacidade de ensinar a outros. Então Paulo está preocupado com a geração de que Timóteo permaneça fiel, que ele transmita à próxima geração de homens que sejam fiéis e que esses transmitam ainda à próxima geração. Então isso é importante. Isso é importante. A gente olha para isso daqui, só fazendo um parênteses aqui, imagina se os nossos filhos, ou os jovens, eles não veem os adultos prazer deles, as coisas de Deus, de novo? Não. Vamos lá para a igreja. Tem que ir para a igreja. Nossa, que tormento. Aí depois eu não sei porque eu não gosto da igreja. Não sabe? Podia. Então, é uma responsabilidade muito grande que nós temos. Tá? Bom, a natureza e a autoria. Quem é que escreveu Juízes? Não se sabe exatamente. Alguns creem que foi Samuel. É provável que houve registros, né? Por quê? Porque não teve juízes que julgaram, foram contemporâneos. Não foi uma sequência assim. Porque os juízes eles julgaram parte do que era. As regras não distribuíram. Então, houve casos de 2 juízes estarem julgando em regiões diferentes na mesma época. Então, provavelmente houve relatos, registros separados e depois foram agrupados e editados, provavelmente ou por Samuel ou por alguém posteriormente que juntou os relatos e montou o livro de Juízes, lógico, direcionado ali pelo Espírito Santo. Por isso ele não segue uma linha cronológica, apesar de ser histórico, ele não segue uma linha cronológica, porque a intenção deles não era falar a data que aconteceu, era relatar o que aconteceu, né, o que estava acontecendo ali com Israel. Tá? Bom, a autoria desconhecida é atribuída a Samuel. Samuel foi o último juiz, então alguns creem que ele pegou todos os relatos do juiz e ali fez editor, né? Direcionado pelo Espírito Santo ali e colocou tudo em ordem. Né? Tudo bem. O retrato de Israel. O que nós vemos em Juízes? O retrato moral dos israelitas. Como é descrito ali, mostra que estava se deteriorando. A sociedade israelita estava se deteriorando. A geração de Josué foi corajosa, fiel, em grande parte livre da obstinação da geração anterior. Lembra? A geração anterior a Josué, né, aqueles que morreram no deserto, foram obstinados, ninguém tinha Deus. A geração de Josué foi uma geração, não foi perfeita, mas ela foi uma geração que obedeceu a Deus, que enfrentou as batalhas, que foi conquistando e tudo mais. E a geração posterior foi esfriando. Caiu num estado ali de indiferença, né? Por isso que Josué lhe dá aquela chamada no final ali, porque ele já não estava mais na idade de liderar o povo. E tipo assim, aquele negócio, a quem foi se estabelecendo não estava mais se importando em ajudar a terminar a conquista. É tipo assim, pô, já conquistei o meu, te vira, filho. Vai lá. Né? E aí foi havendo esse esfriamento e aí realmente os povos ao redor começaram a influenciar. Outra geração surgiu. Que contexto que surgiu essa outra geração? Vivendo entre idólatras, copiaram seus exemplos, casaram-se com eles, contaminaram-se com as suas abominações, começaram a praticar idolatria, os cultos que eles faziam onde havia prostituição, tanto os sacerdotes masculinos como femininos, havia sacrifícios de animais, não da mesma forma, com o mesmo sentido com os sacrifícios hebreus, e também, ocasionalmente, havia sacrifícios humanos. Então, imagina, o pessoal começou a se importar. Aí dá para entender que Deus permitiu que eles sofressem opressão. Né?
Os antigos habitantes que não foram molestados se uniram força para atacar a raça escolhida, as nações tribos como sírios, filisteus, moabitas, midianitas e outros que não estão listados, né? Aproveitaram-se da degeneração para avançar sobre eles. Enquanto isso, a licenciosidade, conforto e a idolatria que os hebreus estavam cedendo prejudicavam seus poderes de defesa, porque eles estavam se acostumando a viver naquele meio, e a praticar e achar normal. E aí eles começaram a ser influenciados e a ser dominados por aquilo. Né? É por isso que eles entram nesse processo aí, ó, de pecado. Então o que acontece? Quando eles pecam, eles começam a deixar de ter vitória, de conseguir conquistar mais espaço ali. O significado geral. Os juízes levantados por Deus eram lições práticas vivas, através das quais Deus procurou preservar em Israel a ideia de que a fé no Senhor era o único caminho, exclusivo caminho para a vitória e o bem-estar. Mas o povo só correspondia na medida que isso servia ao propósito egoísta do momento. Tipo assim, ai, nós estamos sofrendo, estão roubando as nossas colheitas, estamos passando necessidade, reclamavam sempre o quê? Porque estavam sofrendo. Deus tinha misericórdia, levantava juízes que... E eles ocasionalmente voltavam para Deus, mas não era uma volta circunstancial, tipo assim, tá tão ruim que os caras... Tá tão ruim, Deus ajuda. Mas não era uma conversão de verdade, eu sei. Né? Em termos gerais, o Deus e seus pais não passaram por recurso. É aquela ideia, tem aquela ideia dos povos de vários deuses, né? E talvez até no meio do povo de Israel eles conheciam Deus como Deus, mas eles, talvez alguns até acreditassem naqueles deuses pagãos, não compravam. Então, tipo assim, né? Deus de Israel é o mais forte, vamos cair, né? Mas o Deus de Israel não é o mais forte, ele é o único Deus. Por quê? Se eu disser que ele é o mais forte, eu tenho que considerar que tem Deus menos forte. Não, ele é o único. Né? Mas eles muitas vezes buscavam mais para quê? Para se livrar daquele momento de sofrimento. Não é uma busca assim, porque nós precisamos de Deus. Não, precisamos resolver o nosso problema. Sair da situação. Né? De tempos em tempos, com pena do seu povo humilhado, sofredor, Deus levantou esses homens. E alguns fizeram façanhas, né? Você vê, a gente vai estar falando depois sobre Gideão, sobre outros. E muitas vezes a gente vê uma ação milagrosa de Deus, porque às vezes eles estavam sendo oprimidos por povos com maior força militar do que eles. E Deus, de repente, livrava o povo. Claro, não tem outra. Não era porque o povo era sugoi de bom. Pelo contrário. O cenário histórico. A data mais ou menos é de 1375 a 1075. O livro de Juízes é um registro de um longo período da história de Israel. Descreve 3 guerras civis, 7 opressões de 5 inimigos, 7 guerras de libertação, um número de magistraturas judiciais, pacíficas e, finalmente, uma mal-sucedida de Sansão, que é um período de um juiz ali liderando o povo. Terminou com os filisteus quase assumindo o controle. Né? Apesar de um período total de trégua e opressão chegar a 410 anos, o tempo envolvido foi de aproximadamente 300 anos, até a morte de Sansão. A Sansão falou no juiz. A gente vê Sansão, é engraçado, ele era tímido, né, quando Deus se apossava dos Espírito Santo, né, agindo na vida dele, o Espírito de Deus, ele era usado por Deus, mas dali a pouco ele também dava os pés pelas mãos, né. Complicado, né? O estado da nação. Após a morte de Josué, ficou sem líder por mais de 300 anos. As tribos, elas mostravam uma certa independência. Cada um, a Bíblia diz que não havia lei ali, não havia obediência ali. Cada um fazia aquilo que achava que era certo. Cada um fazia aquilo que ele pensava. Né? Aí dá problema. Deus levantou eles, principalmente nas emergências, para livrar os inimigos e defender a justiça. Foi um período que o Senhor testou a nação. Esse período do juízo também foi um período de prova para ver se ou ia ser fiel a Deus ou não. Amado, a gente passa por isso também na nossa vida. Às vezes Deus permite situações para ver se a gente vai permanecer fiel ao Senhor. O senhor pode dizer sobre o que o senhor está falando aí, que Deus permite assim, dessa forma, mas para Deus mostrar como nós estamos para nós mesmos. Deus sabe, né? Mas lógico que quando a gente é provado, muitas vezes sai para fora o real estado que nós somos. Tá? Então, imagina, ali o povo diante daquela situação, muitas vezes eles se afastaram do Senhor. Muitas vezes eles foram segundo os ensinos, as práticas daqueles povos. E ficou muito claro que eles não foram.
Deus sempre permaneceu fiel. Por isso que a Bíblia diz aí que nós sejamos infiéis, Deus é fiel. Não é fiel a nossa infidelidade, é fiel assim. Ele não pode ser negado. Mas a gente, nem sempre. Então, era um período também de prova para ver se eles guardariam a aliança de Deus num ambiente idólatra. É tudo que eu falo, mas ser crente na igreja é fácil, né? É chato. Irmão, paz do Senhor. Ou o pessoal que já usa outros livros, varão, paz do Senhor, né? Eu quero ver lá fora. É lá fora, porque é lá fora que você vai estar sofrendo, é lá fora que você às vezes vai estar, se não tomar cuidado, você pode cair em armadilha. Toma muito cuidado. Às vezes uma pessoa vem, faz uma brincadeira, né? Se a pessoa não tomar cuidado, ela vai colocar na brincadeira, ela não sai da brincadeira, você sai, se complica. A pessoa fala, você não é crente? Já era. Então tem que ficar esperto. E aqui é lógico que nesse ambiente onde eles estavam no meio de povos que não conhecem a Deus, o desafio de se manter fiel ao Senhor é maior. Imagina lá, a gente vive hoje numa sociedade que tudo é relativo a eles e tudo é permissível, né? Você se manter fiel, você fazer diferente, às vezes você pode ser considerado um bobo. Perdão da palavra, né? Trouxa, né? No pensamento dos outros, não é isso? Bom, mas é. Agora, você saber que você, por mais que os outros possam pensar, você saber que você está andando direito diante de Deus, isso é mais importante. Isso não é fácil. Isso sempre é fácil. Imagina, você chega lá, a pessoa vai e fala assim, fala isso, você sabe que é mentira. Não posso falar isso. Não, mas o que tem? Todo mundo faz. Só mentirinha. Que mal vai fazer? Não é tão simples, né? Não é tão fácil. Vamos lá. Os israelitas caíram numa condição crônica de apostasia. O que é crônico? Já viu aquele negócio? Que nem conhece a crônica, vai e volta. Né? Eles voltavam para Deus e se afastavam de Deus. Voltavam para Deus e se afastavam de Deus. Né? E ficavam nesse processo. Enquanto tinha um juiz, alguém liderando, estão lá andando com Deus. Morreu o juiz. Aqui também é uma coisa, a gente brinca, às vezes fala crente pé de tomate. Alguém já viu essa expressão? Alguém já viu pé de tomate? Como é que é o pé de tomate? Como é que é o pé de tomate? Quem sabe? Não foi o pessoal faz aquelas coisinhas de madeira, assim, aí fica tudo, né? Aquelas gavetas segurando o pé de tomate, né? Porque ele não se sustenta, né? Nem com o peso do tomate. Né? Então o que acontece? Ele precisa sempre estar sendo explorado, ele nunca se firma no Senhor. Então aquela pessoa que se ela não entender que ela tem que se firmar no Senhor, ela vai estar sempre firmada em pessoas. Sabe o que aconteceu com Israel? Ele estava firmado no líder, morreu o líder, ele estava firmado em Deus. Aí se afastava do Senhor. Por isso que a gente tem que levar as pessoas a caminhar com Deus, porque mesmo as pessoas tiverem a vida delas acertar pela nossa vida, olha, Deus queira que você não caia. Se você pisar na bola, é um estado na sua vida e na vida do outro. Mas se você estiver firmado em Deus, aí é diferente. Tá? Vamos lá. O estado espiritual da nação contrastava vivamente com a época de Josué. Seu livro apresenta uma história de obediência, fé e vitória. Isso em Josué. Tá? Em Juízes, apresenta a história de contínuo fracasso. Cada qual fazia o que parecia direito aos seus próprios olhos. Se não fosse pela misericórdia de Deus, e operando milagrosamente ali nos livramentos, talvez a nação tivesse se afundado na idolatria de maneira que não mais dava para voltar. Vamos pensar? Misericórdia de Deus. O objetivo do livro é preservar o registro do caráter de Israel durante o tempo em que esse não tinha um líder nacional, o rei, né? Então, era mostrar que Israel ele não manteve a fidelidade a Deus. Não teve um caráter ali fiel ao Senhor, naquele período. Né? Cristo em Juízes. Se Jesus incluiu o livro de Juízes no seu estudo do Antigo Testamento, expondo que seu respeito ali constava, dois itens podem ter sido debatidos. A falta de um rei, ou líder nacional de Israel, para unificar uma nação teocrática. Né? Então, o livro de Juízes era também uma preparação e também uma demonstração que eles precisavam assim, de ter um líder, um rei, não a semelhança das nações pagãs. Porque, na realidade, Deus tinha intenção de futuramente dar um rei para Israel. Israel pediu um rei, eles receberam Saul. Mas eu imagino que Saul foi, não era, talvez, a escolha que Deus
ali. Tanto é que Saul foi o rei que o povo quis, né? Quando escolheu Saul, quem lembra a Bíblia fala? Saul se destacava, né? Dos ombros para cima, né? Aquele negócio que quando mostrou, nossa, esse é o nosso rei, né? Mas não era o rei que era o segundo coração de Deus, era o segundo coração do povo. Né? Aquilo que você olha, tanto é que quando a gente vê a escolha de Davi, né? Eu acho interessante, ninguém danado, coitado Davi, além de ser um caçula, né? Que se valorizava no primogênito, né? Ele era um caçula, mas nem chamaram ele para estar lá com o Samuel. Tem mais filho? Não, tem um aí. Ah, acho que está lá. Ele lá. Ele veio, e até quando Samuel, até o próprio Samuel, né, quando ele foi ungir Davi, que ele olhou, chegou na casa lá de Jessé, ele viu mais velho, nossa, certamente é esse. Deus, não é esse. Então é interessante, amado. Aqui nós vemos que Deus tinha propósito assim, de colocar alguém ali, um livro, e também isso apontava também para no futuro a vinda do próprio Jesus, né? O Messias. Né? Também os juízes, sobre os quais o Espírito poderia anunciar a vinda do Senhor, especialmente na sua função futura de juiz justo, quando julgar o seu povo. Juízes também, do mesmo jeito que o povo ali foi julgado, teve juízes que estiveram ali conduzindo, liderando, julgando o povo, eles também apontavam para o futuro, né? Um dia haveria e haverá o juiz. Jesus ele veio como Salvador, mas ele disse que ele vai voltar. E ele está para julgar, o juiz. Né? Também. Noções básicas. O título em português é uma má interpretação, visto que a ideia não era apenas o juiz no sentido de juiz, era um líder civil. Essa é a ideia, que é muito mais do que um juiz. É que a palavra que é usada geralmente é traduzida para juiz. Né? Mas tem a ideia de salvador, de libertadores, pessoas que foram levantadas por Deus para libertar Israel. Tá? Outra coisa que a gente vê aqui também, havia algumas qualidades peculiares. Né? Havia nesses homens, eles eram chamados por Deus e Deus capacitava. Eles não eram pessoas assim que eram capazes de si mesmo. Tanto é que a gente vai ver mais pra frente, quando Deus chama alguns deles, muitos, né? Você pega o exemplo de Gideão, não, quem sou eu? Não tem jeito, não. Não dá, não. A minha tribo é menos importante e eu ainda, além de ser a tribo menos importante, ainda sou da família menos importante, da tribo menos importante. Né? E eu ainda sou menos importante. Então, quer dizer, Deus não dá. Então, você vê Deus agindo também e capacitando, dotando eles de maneira especial. Né? E o povo reconheceu isso também. Ele via isso na vida de Saul, exibiu também esse tipo de qualidade. Entretanto, o heroísmo militar não era a única forma mediante a qual se revelava a dotação divina, visto que a sabedoria e o discernimento eram igualmente dons de Deus. Não há registro de façanhas de nenhum dos juízes menores, porque não tem aqueles que falam, né, Sansão, Gideão, Jefité, Baraque com Débora ali, mas tem outros juízes que não é falado muita coisa assim que eles fizeram, não significa que eles não tiveram, mas não registrou, não registraram o que eles fizeram. Então, eles, não era só a questão militar, de livrar o povo do inimigo. Havia também a questão de liderar o povo, ajudar o povo. E para isso também, eles necessitavam de capacidade, sabedoria dada por Deus. Né? E provavelmente eram pessoas que eram reconhecidas dessa maneira. Né? Tais homens, a mulher Débora, possuem qualidades extraordinárias de liderança, considerados como sendo o resultado do Espírito de Deus habitando nele. Interessante que o Espírito de Deus não agia do mesmo jeito que age hoje. Não sabe disso, né? Naquela época, ele agia em pessoas específicas, mas não era como hoje, onde ele habita em nós. Né? Por isso que às vezes eu admiro o pessoal do Antigo Testamento, porque hoje ele tem o Espírito Santo, e nós que nos ajuda a crer, nos convence, capacita, e eles que não amavam o Espírito Santo habitando ainda neles. Eles tinham que crer. O Espírito Santo, né, o pessoal às vezes tem dificuldade para crer, então eram casos especiais mesmo. Né? Aqui nós temos alguns juízes, 12 são citados. Otiniel, vamos gravando aí que a gente vai repetir na próxima. Vamos lá, Otiniel, Eude, Sangar, Débora, Baraque, Gideão, Tola, Jair, Jefté, Ibsan, Elon, Abdão, Adão e Sansão. 6 deles se destacam mais. Né, se dá mais ênfase à história deles. Né?
São eles, Otiniel, Eudiel, Gideão, Jefté e Sansão. As 6 principais apostasias são assinaladas em cada caso pelas palavras os filhos de Israel. Né? Esse aqui fica bem claro a libertação de Deus, porque os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor. É sempre usa a mesma forma. Né? Os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor, então eles estavam debaixo de opressão, e Deus levantou, né, o juiz. Né? Sempre cai no mesmo erro. O pecado e o sofrimento sempre andam juntos. É também verdade que a súplica e a salvação igualmente estão ligadas. Deus se enternecerá com uma súplica sincera que o mal é abandonado. Ele nos fará então a sua salvação. Você vê, por mais que o povo pecava, quando eles clamavam, eles se arrependiam, mesmo que fosse momentando ali, Deus levantava os juízes, né, para libertar. Né? O capítulo 2, pecado. Porquanto deixaram o Senhor servir a Baal. Aliás, quando eles falam Balaíns, ou Baalins, por quê? Tinha vários Baais. Era uma referência ao mesmo Deus, mas cada dia falava que era Baal não sei o quê, Baal não sei o quê. Né? Então, muitas vezes é também falado no plural no Antigo Testamento para se referir ao culto a Baal. Em cada região era chamado de uma maneira diferente. Tinha também Astarote, que era companheira de Baal, deusa da guerra e da fertilidade. Então, o que acontece? Eles se afastaram de Deus e começaram a cultuar nessas divindades. Né? Consequência, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, os deu nas mãos dos espoliadores, que os pilharam, os entregou na mão dos seus inimigos ao redor. E não mais puderam resistir a eles, porque por onde quer que saiam, a mão do Senhor era contra eles para o seu mal. O Senhor lhes havia dito e jurado e estava em grande aperto. Deus permitiu. Era que vocês falassem, olha, vocês não querem dar sobre a minha proteção? Então eu vou retirar a minha proteção, vocês estão na mão dos inimigos. Se vira. Não, a gente fuge de Deus, nada de mim vai acontecer. Não desobedece a Deus, peca e faz o que erra. Na realidade, não era Deus que estava... Deus estava permitindo eles escolherem as consequências das suas escolhas. Né? Não tem como. Súplica e salvação. Quando o Senhor ressuscitava o juiz, era um juiz e os livrava da mão dos seus inimigos. Todos os dias daquele juiz. Porquanto o Senhor se compadecia deles antes do seu juízo, por causa dos que os apertaram e oprimiram. Deus permitiu eles passar por dificuldade. Quando eles suplicavam, que estava difícil, Deus se compadecia, levantava o juiz. Enquanto aquele juiz vivia, Deus guardava o povo e eles, entre aspas, tinha uma volta para o Senhor. Morria o juiz, eles voltavam de novo. Né? Bom, depois a gente vai estar continuando aqui no capítulo 3, para frente. A gente vai estar falando de alguns juízes. Né? Aí eu vou pedir para os irmãos estarem lendo aqui. Vai ser mais ou menos um resuminho sobre a atuação desses juízes. Amém? Mais alguma pergunta? Tem alguma pergunta, não? Amém? Então vamos orar. Pedir ao Senhor que nos dê graça. Pode falar, não. Vou fazer uma pergunta. Pode perguntar. Estava indo um pouquinho do contexto que foi ensinado hoje. O irmão Rafael perguntou se a Bíblia evangélica é igual à Bíblia católica. Ela é igual? Eu falei para ele que eu fui católico, porém isso, aquilo que eles geralmente costumam fazer, ateísmo, primeiro coisa, né? Mas eu não li a Bíblia. É que é o seguinte, o texto, a Bíblia mesmo, ela não é escrita em português, né? Nós temos uma tradução. Né? Os livros que constam do Antigo Testamento, da Bíblia hebraica, são os livros que nós temos, e o Novo Testamento. São os mesmos tanto na Bíblia católica quanto na Bíblia protestante. O que acontece é que em 1500, a gente vai ver isso com isso da igreja, 1500 e pouquinho, depois da Reforma Protestante, vai contra a Reforma, a Igreja Católica. E aí eles reconheceram como canônicos livros que não fazem parte do Antigo Testamento, como todos os livros do Antigo Testamento. Nós chamamos de apócrifos, eles chamam de deuterocanônicos. Por alguns acréscimos, alguns livros, o livro de Macabeus, primeiro Macabeus, Tobias, alguns livros que fazem parte da Bíblia Católica, mas
no Antigo Testamento, mas eles nunca foram reconhecidos por Jesus, nem por nenhum dos apóstolos, e nem pelos hebreus, pelos judeus que usam o Antigo Testamento. Eles não reconhecem livros como Bíblia. Eles reconhecem como livros com valor histórico, não como Bíblia. Então eles foram reconhecidos e incorporados à Bíblia, nas versões católicas, mais de 1.500 anos depois de Cristo. Entende? Então, eles foram reconhecidos pela Igreja Católica. Nós não reconhecemos esses livros, por quê? Porque eles nunca foram reconhecidos na história. Tem valor? Histórico. Histórios macabeus, no primeiro e segundo Macabeus, dá para você dar uma ideia do que aconteceu naquele período entre Malaquias, né, o último profeta ali, e o Novo Testamento. Período de 400 anos, pouca história, mas apenas história. Por quê? Porque esses livros eles têm contradições, eles têm alguns ensinamentos em alguns livros que não batem com o resto das escrituras. Né? Então, por isso nós não reconhecemos eles como Bíblia. A folhinha escrita da Bíblia, agora, o Testamento. Os 66 livros que fazem parte são traduções, lógico. A tradução. Por eu ter sido católico, mas ele falou de você na A Bíblia católica tem 73 livros, né? E 73 livros por causa desses acréscimos. Mas esses livros eles não fazem parte do original. Por isso que nós chamamos de apócrifos. Eles chamam de deuterocanônicos, foram reconhecidos posteriormente. Mas isso aí já tem nem 500 anos. Então, a divisão como é feita, então? Eles são todos colocados no Antigo Testamento. Todos. Tem uma acréscimo a Daniel, tem o Macabeus, Tobias, tem um outro lá, Baruque. Então não foi criado tipo 3 livros na Bíblia, vamos dizer assim, hoje é no meio, então. Eles são espalhados no Antigo Testamento. Eu não lembro a disposição, eu tenho uma Bíblia católica, eu não lembro se eu sei que tem uns que foi acréscimo. Livros históricos dos judeus. Eles eram eles eram livros, a gente chama apócrifos, eles não eram livros reconhecidos como canônicos. Aliás, não tem só isso, tem muitos livros apócrifos. Esses aí foram que a igreja reconheceu e acrescentou, né, na Bíblia católica, mas não tem só isso, tem vários. Né? Esses vários acrescentou 66, 7, né? 73, tem 7 livros, acho que acrescentaram, né? Mas eles não são reconhecidos como nós não reconhecemos. Por quê? Todos eles estão no Antigo Testamento e os judeus não reconhecem eles. Há alguma explicação, pastor, sobre o porquê foi acrescentado? O porquê a igreja tomou essa atitude de acrescentar esse livro? Qual é a intenção? O que acontece é quando houve a tradução para Vulgata, esses livros estavam na Septuaginta, que é a tradução grega do Antigo Testamento. Só que eles não estavam fazendo parte, eles eram como se fosse um apêndice, eles não faziam parte do texto canônico, nunca foram reconhecidos como canônico. Quando Jerônimo, que foi um teólogo católico, ele traduziu para o latim, que é a Vulgata, que é a Bíblia oficial da Igreja Católica, ele traduziu também esses apócrifos, eles foram traduzidos também para o latim. Então, eles ficaram, em algumas versões protestantes, eles ficaram como se fosse, sabe, não tem Bíblia de estudo? Um apêndice, uma parte, mas não faz parte. Nós temos essas Bíblias de estudo, né? Tem aqui concordância, um monte de coisa depois, que não faz parte desses livros, são acréscimos, são estudos. Então, depois, quando houve a reforma protestante, houve a contra-reforma. E aí eles, durante o período da contra-reforma, teve um concílio, e nesse concílio eles estavam debatendo sobre esses livros. E aí, assim, tinha religiosos que eram contra e a favor. Então foi assim, uma decisão meio de interesse, entendeu? O conteúdo, questão doutrinária, por quê? Porque também alguns conteúdos que vão contra o resto das escrituras dão base para alguns dogmas romanos. Coração dos mortos, então foi colocado pessoal, tem um interesse dogmático, porque no caso da igreja romana, eles colocam a tradição da igreja no mesmo pé das escrituras. Nós colocamos a escritura assim, a tradição tem o seu valor, mas quando a tradição choca com as escrituras prevalecem acima da tradição. No caso, eles colocam a tradição com o mesmo valor das escrituras. Então aí esses livros, eles vão dar base para algumas
doutrinas católicas. Entendeu? Uma razão. Pastor, sobre a tradução, né, que nem está falando de juiz, o nome juiz só uma interpretação. E teve uma pessoa que falou para mim, né, um cristão de outra igreja aí, ele falou que hoje está escrito tambor na Bíblia, de hoje, né, na nossa tradução tem tambor, tamborins e tal, é uma interpretação. Não, o tambor é coisa de ser. Não, também. O que acontece é o seguinte, os instrumentos, eles não têm o mesmo nome que e outro instrumento que nem existia, guitarra, os instrumentos eram diferentes. Então, muitas vezes quando foram traduzidas, talvez traduziam alguma coisa que fosse similar, né? Mas falar que vai traduzir literalmente é mais fácil entender tambor do que, sei lá, explicar um instrumento que teria mais ou menos o tipo de um tambor, que faria a função um instrumento de percussão, mas que não tinha isso lá. Aí teria que procurar alguma coisa similar. Esses tipos de coisa não dá muito problema. Né? O que dá problema é quando palavras que realmente, por exemplo, tem palavras que são difíceis de traduzir. Por exemplo, tem um animal que foi traduzido em algumas bíblias mais antigas por hipopótamo. Mas não se sabe que animal que é. É um animal. Não existe mais. Então foi uma tradução errada porque ele julgou que, pela descrição que ele achou que era um hipopótamo. Mas não dá para saber se é. Não é uma coisa que afeta o seu resto, porque é uma tradução. Para o judeu, sei lá, o nome lá em hebraico, né? Talvez ele nem sabe que animal que é mais, né? Não tem mais esse animal hoje, né? Mas, quando vai se traduzir de uma língua para outra, tem essas dificuldades. Porque tem coisa que, por exemplo, tem coisa que não dá para traduzir. Figura de linguagem. Por exemplo, se você fala assim, só para contrariar, traduz isso ao pé da letra como um japonês. Não tem. Fica sem sentido, pra gente, uma gíria, né? Ou você falar assim, sei lá, quem sabe uma gíria, uma figura de linguagem. Não, você fala assim, tá, quem sabe enganar, não, deixa café com leite, o que é café com leite? Se você traduzir isso no literal, não tem significado. Na Bíblia também acontece isso. Então, quer dizer, quem conhece a língua, vai traduzir para um outro idioma, ele tem que saber também quando é figura de linguagem. Por quê? Se você traduzir ao pé da letra, você muda o sentido. Você muda o sentido. Se você falar assim, como é que é o seu serviço? Meu serviço é mamão com açúcar. Você está falando? É fácil. Mas se você traduzir isso ao pé da letra para outra língua, não dá, porque isso a gente chama isso de expressão idiomática. As línguas têm expressão idiomática. Aí você tem que saber o significado, todo idioma tem, né? Tem que saber o significado daquilo para aquele povo. E aí, se você for traduzir, ou você traduz só o significado, ou você vai procurar uma expressão idiomática na nossa língua que significa a mesma coisa que aquilo lá. Então não é uma tradução literal. Não tem uma tradução literal. Por quê? Porque se você fazer tradução literal, aquilo que não dá para traduzir literal, não sei, a Tati que sabe japonês, tem coisas que se traduzem ao pé da letra do japonês português que é sem sentido? Fica. Tem uma notícia agora, pastor, semana passada, o rapaz foi na fábrica. Eu tô falando aí, ele falou, o Perão explicou para mim, né, pessoal, o rapaz tem que, tava brigando comigo que só tem que trabalhar, né, tem que fazer esse Nihongo. Eu falei, o que é isso? Nihongo. Aí ele falou assim, eu falei, o que é isso em português? Trabalhar em harmonia. Eu falei, nossa, não tem nada a ver com isso. Ele juntou duas palavras de Nihongo que pareciam dizer outra coisa. Mas não, significa trabalhar em harmonia. Aí eu falei, acho que a Paulinha está dizendo. Figura de linguagem que eu vou falar, expressão idiomática, é tipo assim, quando você fala uma coisa que ela não significa literalmente aquilo. Por exemplo, você fala assim, choveu, caiu um pé d'água. Não caiu um pé de água. É uma figura, você está falando aqui, choveu muito. É uma metáfora, como a gente faz isso em é uma coisa que não significa literalmente aquilo, mas ela tem um outro sentido. Por exemplo, sei lá, Tati, vou dar um véu para ele em japonês, um exemplo para cá hoje. Uma coisa que não é literalmente aquilo. Que nem, por exemplo, fala, pega um pé d'água. Nihongo fala meia, meia que substrato. Se for traduzir ao pé da letra para o português, fica sapato embaixo. É tipo cantenai. Mas é meia, significa meia. Mas é substrato. Entendeu? Não significa literalmente, não dá para fazer literalmente. Então, isso a pessoa não entendeu. Por isso que por isso que você tem diferença na tradução de uma Bíblia para outra.
Você viu? Quando a gente vai ler na igreja, se você for ler todo mundo junto, às vezes não dá para ler todo mundo junto, a não ser que todo mundo esteja usando a mesma tradução. Então quer dizer que elas são diferentes, estão falando coisa diferente? Não. Às vezes o versículo está falando a mesma coisa, só que não está usando as mesmas palavras. Por quê? Porque é tradução. Por ser tradução, não tem como. Agora, é lógico, a questão da Bíblia mesmo, que foi acrescentada, foi por interesses da denominação. Uma pergunta que, na verdade, a gente está aprendendo, né? Porque essas perguntas, a Bíblia é tudo igual, Deus é um só, a gente ouve o que é. Algumas não são, viu? Tradução no mundo. Fala assim, a gente ouve isso de pessoas, né? A Bíblia não é uma só, Deus não é um só. Aí começa a vir as perguntas, por que crer, por que isso aqui. E nesse rapaz mesmo de hoje, né? A gente ouve bastante, né? E ele ficou super interessado. Sim. Que ele sabia mais, né? Eu achei bem interessante, né? A gente sempre conversa, né? Mas eu achei que hoje assim foi. É por isso que ele mais sabia, né? Até falei, né? Eu tenho um tempo de igreja, às vezes, até me ocupar nesse carro, como você sabe, a gente trabalha, faz um suportar, né? E às vezes a gente se encontra em determinados dias do mês, né? E aí eu falei para ele, se você tiver interesse na igreja, o que eu estiver de folga, se tiver interesse de conhecer, se compromisso alguém, então lá no dia lá, né? Aí vocês vão ver, né? Mas eu ficou super interessante. Mas aos pouquinhos. Amém. Vou pegar minha finança aqui. Aí, tá. Amém. Mas gente, conhecer um pouquinho, assim, uma coisa bacana, é sempre enfatizar que a Bíblia assim. Que ela está assim, da denominação da igreja. Não existe nenhuma igreja acima das escrituras. Então, só que você vai falar, o que existe de igreja diferente? Isso é a Bíblia é boa. Aí a gente vai falar, então, porque às vezes as pessoas, né, não entendem a Bíblia como é para ser entendida. Às vezes a diferença. Né? Mas você tem que se guiar pela Bíblia. Então, independente da igreja, se uma igreja seja ela qual for, se ela estiver ensinando, independente de quanto tempo, se estiver de acordo com as Escrituras, amém. Se ela estiver ensinando, se estiver contra as Escrituras, não. Por isso que a gente sempre tem que colocar a Bíblia acima. Tá? Amém? Vamos orar então? Vai ser oração mais um dia. Deus, os céus. Obrigado, Jesus, por esses amigos. Obrigado por atender mais a tua palavra. Obrigado, Senhor, por esse ensinamento. Descia o nosso coração, Pai. Obrigado, Jesus. O melhor, Senhor, é o melhor para nós, a beleza da tua palavra. Capacita-nos, meu Pai, cada vez mais e mais ter sede, fome, Senhor, da tua palavra, meu Pai, em nome do teu amado Jesus Cristo. Abre nosso entendimento, meu Pai, para entender, meu Pai. Espírito Santo de Deus, tenha liberdade, no nome de Jesus. Pai, obrigado pela tua pastor. Pai, no nome de Jesus. Abençoa toda a tua família, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós te damos graças, Senhor, por mais esse presente. Te damos graças. Irmãos, realmente, semana que vem não vai ter, eu vou ter que ir para uma, tem a reunião lá da convenção, eu não fui na última, não consegui fugir dessa. Tá gravando?